Bom dia, público celeste. E aí, vamos com tudo? Que delícia. Aquele cafezinho com W9. Era uma vez um moleque super arretado. Imagina um moleque arretado que não tinha medo de nada. O pai dele deu uma ordem para ele cuidar de ovelhas. E ele foi lá com toda a força dele, com toda a dedicação e cuidava das ovelhas. Um dia, ele foi mandado pelo pai dele levar alimento para os irmãos dele lá na guerra. Quando ele chega na guerra, para entregar aqueles alimentos, ele vê o povo dele com medo. E aí ele vai, ele olha aquela situação ali, ele fala, cara, por que esse povo está com medo? E aí ele pergunta e as pessoas falam o que estava acontecendo. Um gigante estava desafiando o povo dele e todos ali estavam com medo porque esse gigante era muito forte, era um homem de batalha muito vencedor e muito forte. Ele vai lá e desafia esse cara e vence esse cara e a vida desse moleque se transforma e ele sempre dedicado, ele sempre lutando. Esse moleque, ele se torna homem, ele vence muitas batalhas, ele luta muito, ele era um cara muito potente na batalha, ele treinava muito, ele era muito potente. E o que aconteceu? Ele se tornou um rei naquela época muito forte, muito dominador. Só que, no final da vida dele, quando ele vai instruir o filho dele, ficaria no lugar dele, ele não instrui da mesma forma que foi a vida dele. Ele fala pro filho dele assim, ó, busca sabedoria, porque da forma que eu fiz na luta, na guerra, na disposição, é muito cansativo e é muito perigoso. Então o que eu te aconselho? Busca sabedoria em Deus para você governar. E o filho dele ouve o conselho dele e busca sabedoria. Esse filho dele, esse rei, esse cara, esse moleque que era super ousado, ele não tem tempo de desfrutar da vida. A vida dele é sempre uma guerra, a vida dele é sempre uma incógnita, sempre ele está diante de inimigos, sempre ele está tendo que lutar, sempre ele está em aflição. Quando você lê os livros dele, você vê que ele quase sempre está em aflição. E ele não tem a oportunidade de desfrutar da vida. Já o filho dele, que vai buscar a sabedoria conforme o conselho dele, ele nem pega na espada. Por quê? Porque ele foi com a sabedoria e ele desfruta da vida. E ele escreve alguns livros que até hoje baseia muita gente que é da riqueza, muitas pessoas da riqueza seguem o conselho dele. Por quê? Porque foi um cara que desfrutou da vida, conseguiu desvendar os segredos da vida, conseguiu compartilhar a sabedoria que ele tinha. Então, agora vem você para dentro dessa história. Qual lado você prefere? O lado da luta, o lado da angústia, o lado do medo, o lado da espada, do sangue? Ou você prefere o lado do desfrute, o lado da sabedoria? Se você é o cara que quer a guerra, que quer sofrer, que quer ficar angustiado, que não sabe o dia de amanhã, não estou menosprezando a história de um, nem valorizando a história do outro. Só estou te contando os dois lados da vida. Você vai por aqui, pelo lado da guerra. Se você é o cara que prefere desfrutar da vida, você tem que ir pelo lado da sabedoria. E se você quer desfrutar da sabedoria, seja no esporte, seja lá onde for a tua vida, cola com a gente, cola com esse público celeste, porque aqui a gente está aqui para passar o nosso conhecimento, ensinar o que a gente sabe, entregar as armas que a gente sabe, como arma de comunicação, como o cérebro funciona, as atitudes que você deve tomar na hora de pressão, saber ter um controle emocional. Isso aqui nesse canal, aqui nesse compartilhar de toda manhã, Deus colocou no meu coração para passar a minha história, mostrar o que eu aprendi, ensinar os jovens que estão começando, porque eu estou plantando a semente do futuro. Quem planta semente comunica com o futuro. E como eu quero comunicar com o futuro, eu vou espalhar essa semente da sabedoria para vocês, em vocês, na terra, que é o coração de vocês, para que o governo de vocês seja mais tranquilo, seja melhor, que o coração de vocês e a mente de vocês haja por sabedoria, não somente por emoção. Beleza? Então vamos com tudo. Se você encaixa dentro dessa história, se você entendeu essa história, esse era uma vez que eu contei aqui hoje, você escolhe o caminho que você quer andar. Guerra, angústia, força, sangue, luta ou sabedoria, desfrute, paz, comunicação. Os dois têm uma mochila e dentro dessa mochila existe uma bagagem. E aí você vai escolher qual bagagem você quer carregar. A bagagem mais pesada ou a bagagem mais leve. Valeu? Tamo junto. Aquele cafezinho com W9.
e vamos com tudo. Valeu? Abraço!